Caríssimos irmãos padres, diáconos e futuros diáconos, povo de Deus, chegou a hora do sermão e vocês estão lascados na minha mão. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu vou aqui fazer uma reflexão que quero ser breve, mas é lá do fundo do coração. É uma partilha, é mais uma partilha do que foi fruto da minha oração com o tema de hoje. O tema de hoje é: creio no Espírito Santo. Eu estou olhando lá, é ao vivo? Gente, que bacana! Olha só para vocês verem. Bobo. Quando você diz, meu irmão e minha irmã, eu creio no Espírito Santo, é claro que a primeira coisa que deve vir na sua cabeça, no seu coração, é a fé da igreja, que você é a igreja. Então você está dizendo, eu creio que o Espírito Santo é uma das três pessoas da Santíssima Trindade. Lógico. Aprendemos isso na catequese. Eu escutava aqui do padre Zé, o Zé Sapé. O Pai é Deus. Sim, o Pai é Deus. O Filho é Deus. Sim, o Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus. Sim, o Espírito Santo é Deus. Então são três deuses. E nós, criançada, não, são três pessoas, mas um só Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo, portanto, ele existe desde toda a eternidade. Ele é, como diz a teologia, consubstancial ao Pai e consubstancial ao Filho. Do modo como adoramos o Pai e o Filho, nós adoramos também o Espírito Santo. O Espírito Santo, portanto, é Deus. Deus. Dito isso, eu quero, ao dizer creio no Espírito Santo, citar alguns exemplos do que o Espírito Santo pode realizar na minha e na sua vida. O primeiro exemplo que eu dou é de Nossa Senhora. Nossa Senhora. Vocês se recordam daquela passagem tão importante da Bíblia, quando o nosso Papai do céu decidiu enviar o seu Filho, e Ele preparou uma pessoa, preparou a morada do Filho e do Espírito Santo, e era uma moça, e essa moça era tão de Deus, essa moça era tão humilde, tão cheia da graça de Deus, que quando ela foi procurada, ela aceitou, disse sim a Deus. Mas eu queria que você pensasse de modo bem simples assim, olha, o Pai do céu a escolheu, o Pai do céu preparou a morada de Jesus, o Filho eterno do Pai, e a morada do Espírito Santo. Ela é aquela que está totalmente aberta para acolher o plano de Deus, e ela diz sim. Então tem aqui uma atitude de amor, de escolha, de eleição da parte do Pai em relação a Nossa Senhora, sim ou não? Estão entendendo? Depois, veja bem, gente, ela pergunta, como que vai acontecer isso? E ela escuta, o Espírito Santo vai vir, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é poderoso, o poder, a potência do Espírito Santo vai te envolver,
e por obra dele, do Espírito Santo, você ficará grávida. Percebam aqui a intimidade dessa moça, primeiro com o pai, agora com o Espírito. E aí ela diz sim, faça-se em mim segundo a tua palavra. Naquele momento, o Espírito Santo age nela e ela se torna grávida. Fica grávida de Jesus. Jesus agora está no ventre dela. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu estou citando isso de maneira simples, para você acreditar cada vez mais que o Espírito Santo, ele pode agir muito mais na sua vida, e cada vez mais com poder, se você acreditar nele, se você se entregar a ele. Então o exemplo aqui que eu dou, primeiro é de uma criatura humana, não é Deus, portanto é Maria, que é exemplo para nós da pessoa que, além de dizer eu creio no Espírito Santo, ela diz, eu quero experimentar o Espírito Santo. Eu quero permitir que o Espírito Santo realize em mim a obra de Deus. Eu quero, eu permito, eu me ofereço. Estão entendendo? Quanto mais essa fé é verdadeira e essa atitude de entrega ao Espírito Santo, mais obra de Deus é realizada em nós, mais conversão, mais santidade em nós. Mas vamos mais adiante. O exemplo perfeito. O exemplo perfeito, Jesus. Jesus, quando começa a obra dele, a missão dele, ele fala assim, o Espírito do Senhor está em mim. O Espírito Santo está em mim. Olha que bonito isso. A gente fala isso às vezes sem pensar no peso das palavras, mas imagine Jesus dizendo, o Espírito está em mim. Ele me ungiu. Em outras palavras, a gente está ouvindo de Jesus assim, olha, eu vou viver, eu vou anunciar o Evangelho, eu vou começar a minha vida pública, mas não estou sozinha. Eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho o Pai do céu comigo e tenho o Espírito Santo comigo. E em todos os momentos da vida de Jesus, em especial nas horas difíceis que ele passou, o Espírito Santo agiu nele. E na hora da cruz ele devolve o Espírito ao Pai. Em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Para depois cumprir a promessa que ele havia feito. Fiquem na cidade, esperem um pouco, e eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. O Espírito que ele carregava consigo, devolvendo ao Pai, ele volta depois em Pentecostes e ilumina a igreja nascente, os 12 apóstolos, ali junto com Maria. E aí começa a evangelização do mundo, começa o anúncio do Evangelho, começa os martírios, começa o amor, começa a construção do reino de Deus. Tudo possível por conta do envio do Espírito Santo. Nós vivemos então o tempo que nós podemos afirmar o fim dos tempos, ou seja, porque é como se fosse o terceiro tempo, antes de Jesus, depois Jesus e agora o tempo do Espírito Santo. É pelo Espírito Santo, é por conta do Espírito Santo que nós podemos afirmar hoje, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Deus. É porque antes o Espírito toca em você e você se apaixona por Jesus. Você se torna discípulo de Jesus. Você acolhe Jesus como seu Senhor, seu Deus, o caminho, a verdade e a vida. Eu gosto sempre de dizer, desde criança, a primeira coisa que o Espírito Santo faz acontecer numa pessoa, a pessoa
pede, como a igreja todo dia pede, vem Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. A gente canta, vem Espírito de Deus, vem como em Pentecoste, vem sobre mim, vem sobre a igreja, vem Espírito de Deus. E quando o Espírito vem, e ele vem, porque você pede com sinceridade, a primeira consequência, o primeiro efeito é uma paixão gigantesca por Jesus Cristo. Você quer ser como Jesus, você quer acreditar em Jesus, você quer viver como Jesus, você quer obedecer a Jesus, você quer assumir o estilo de vida de Jesus. É a primeira consequência do Espírito Santo. Mas vamos mais adiante. Se alguém me perguntar assim, como eu rezei ainda há pouco em casa, me preparando para vir aqui, Padre Rogério, conta para nós alguma experiência sua do Espírito Santo. Eu faço experiência do Espírito Santo todo dia, e especialmente na hora da missa. É a hora mais gostosa da minha vida, é a hora da missa. Então nesse momento eu sei que o Espírito Santo está aqui, está agindo no seu coração e no meu, e no coração de todos nós. Mas deixa eu contar uma coisa para você, ainda sobre os efeitos da ação do Espírito Santo em nós. A primeira coisa então é uma paixão por Jesus, um amor por Jesus, uma fé inabalável em Jesus. E aí, meu irmão, minha irmã, peça isso para Deus sempre. Você ter Jesus como seu Senhor e Salvador, conhecer Jesus, rezar diante de Jesus, conversar com Jesus todo dia, buscá-lo na Eucaristia, na palavra dele, na sua oração. É aí que está o segredo para você vencer todos os obstáculos da sua vida. A sua intimidade com Jesus, que é possível, repito, por conta da ação do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Vamos mais adiante. O Espírito Santo, ele, então, além de te unir cada vez mais a Jesus, ele te faz uma pessoa forte na hora do sofrimento. Quem aqui já sofreu, levanta a mão. É nós, os lascados de Jesus. É nós. Todos nós passamos por sofrimento. Todos nós. E na hora que a gente sofre, é a hora que a gente precisa da força. É a hora que a gente escuta a palavra de Deus e vê Jesus falando, olha, o Espírito Santo descerá sobre vocês e vos dará força. E aí eu conto alguns fatos da minha vida aqui, desse ano. Em março, no final de março desse ano, eu comecei a ter um probleminha no coração. Fui fazer um exame, aí acusou alguma coisa aparentemente café pequeno, não era grave. E enquanto estava fazendo os exames, eu fui para Aparecida do Norte a pé. Fui pelo caminho da luz, 100 quilômetros, em 2 dias, eu fui a pé, com um grupo de pessoas. No caminho, por 2 vezes, eu passei mal. Ninguém viu, não falei para ninguém. Estava andando sozinho, meio que separado do grupo. Eu passei mal, meu coração disparou, senti um aperto no peito, esquisito e tal. Uma vez, depois uma segunda vez. Continuei a minha caminhada. Cheguei em Aparecida, voltei. E aí continuei fazendo os exames e logo que eu voltei, fiz um exame chamado angiotomografia. E aí acusou que eu estava com 2 coronárias, uma com 80% e outra com 90% de obstrução. E o médico, depois desse exame, já mandou eu ficar na cama, sem me mexer, e aí a gente... É eu? Ô padre, você não falou essas coisas para mim não, é? Que ia acontecer, olha lá eu andando para aparecer. Bom, isso para você que o padre não mente. Está lá a prova.
Então, aí quando eu voltei, resumindo, gente, não dá para entrar em detalhe aqui que o tempo é curto, mas resumindo, o médico falou assim: o senhor não podia jamais ter ido para Aparecida a pé. Fiz a cirurgia, colocou 2 aparelhos no meu coração. Depois da cirurgia, o médico disse: padre, agradeça ao seu anjo da guarda, porque era para o senhor ter morrido. Era para o senhor ter morrido nessa caminhada. Uma pessoa, ele falou desse jeito, uma pessoa normal morreria. Eu falei: mas eu não sou normal? Eu falei: eu não sei, só sei que era para o senhor ter morrido. Até porque o senhor infartou 2 vezes. Então agradeça o seu anjo. Quando ele falou isso, e depois ele saiu da sala, eu comecei a chorar, de emoção, porque eu sabia que além do anjo da guarda, tinha também Nossa Senhora Aparecida, que estava cuidando de mim. E eu acredito, e o que eu vou dizer, eu realmente acredito, eu acredito que principalmente nesses 2 momentos, Nossa Senhora chegou em Jesus e falou assim: filho, lá filho, está só o pó do padre, o padre está lascado, filho, o coração dele vai parar, deixa não, filho, estou pedindo, por favor, deixa ele morrer não. E Jesus atendeu a primeira vez. Na segunda vez, mesma coisa: filho, lá, ele não tem noção do que está acontecendo no coração dele. Deixa ele morrer não, filho, ele está vindo na minha casa. Ele é gente boa, filho. Eu gosto dele. Aí Jesus falou: tá bom, mãe, a senhora falou, está falado. E eu não morri. Eu tenho certeza absoluta que se não fosse Nossa Senhora, eu teria morrido. Eu tenho certeza. Entendeu? Mas eu gostaria de reafirmar aqui, essa fé que eu tenho em Deus, na intercessão de Nossa Senhora, sabe quem me faz ter? O Espírito Santo. Então quando você pede o Espírito Santo, e você realmente quer viver uma experiência com Deus diária, a força vem. O céu te responde, Deus te atende. Nossa religião, nossa fé, nossa igreja não é brincadeira, não é teatro, é real. Mas tem que ter fé, e ninguém pode ter fé no seu lugar, meu irmão, é só você que pode ter fé por você. Mas vamos mais adiante. O médico, quando eu saí do hospital, o médico falou assim: padre, é o seguinte, o senhor está de alta e tal, né? Vai para casa, vai ter que cicatrizar, vai demorar um pouquinho, mas pelo amor de Deus, padre, não pegue Covid. O senhor não pode tomar nenhum anti-inflamatório, antibiótico, não pegue Covid. Eu falei: não, eu não peguei até agora, não é agora que eu vou pegar, pô. Estou usando máscara, estou evitando aglomeração, estou lavando, as minhas mãos se tornaram alcoólicas. Tem que achar um tratamento, tanto álcool que foi na minha mão. Bom, vamos pular essa parte. Aí, 15 dias depois, o que acontece? Peguei Covid. Na véspera de Corpus Christi desse ano, no dia 15, peguei Covid. Quando eu peguei Covid, eu já pensei no que o médico falou: padre, pelo amor de Deus, não pegue Covid. Eu falei: agora lascou tudo. Aí, voltei para a paróquia, chamei os meus colaboradores, secretário, o vigário e tal, e de longe eu chorando e já me despedindo, falei: vou morrer. Só cuida da paróquia, faz isso, tem que pagar aquela conta, faz isso, celebra a missa e tal. E eu chorando, porque seria a primeira vez na minha vida de padre que eu não celebraria a missa de Corpus Christi junto com o povo. E foi exatamente o que aconteceu. Eu já estava mal naquele dia. E fui piorando cada vez mais. Eu não contei uma coisa. Quando eu estava lá no hospital, na UTI, eu lembro que eu fiquei num leito, número 113, e eu lembrei, eu não esqueço, porque nesse leito 113, há uns tempos atrás, pouco tempo atrás, eu fui atender um senhorzinho que estava muito doente, e eu dei a unção dos enfermos para ele. E algumas horas depois que eu dei a unção dos enfermos para ele, ele foi para o céu. Ele morreu e foi para o céu. Na hora que eu estava me lembrando disso, chegou o padre Bentinho.
Verdade isso aí. O padre Bentinho chegou e falou assim para mim. Ele viu que eu estava meio grogue e tal. O padre Bentinho falou assim: o padre Rogério, é o seguinte, Dom César mandou eu aqui dar unção dos enfermos para você. Eu falei: pode ir embora. Suma daqui. Você não é bem-vindo aqui, Bentinho. Aí ele falou: mas nenhuma benção? Benção pode. Mas eu já tinha recebido a unção antes de ir para tudo isso, né? Então, só para vocês saberem o que passa na cabeça da gente, que é padre, que você pensa que nunca vai acontecer com você, mas acontece. Mas voltando à Covid, eu fiquei 13 dias, gente, em 2 dias eu lutei, ficou entre a vida e a morte. Sozinho. Eu já tinha tomado 3 vacinas, e se eu não tivesse tomado, eu teria morrido, com certeza, os médicos disseram. Mas, naquele momento que eu estava sozinho, 2 coisas eu conto para você. Além da minha devoção a Nossa Senhora. Eucaristia, eu celebrei a missa todo dia, com muita dificuldade, mas celebrei sozinho. E pedia: Espírito Santo de Deus, me ajude. Olha para mim, Espírito Santo. Veja como eu estou lascado, Espírito Santo. Não deixa eu morrer, Espírito Santo. Fale para Jesus: Jesus, não leve ele não, Jesus. É normal, quem quer morrer? Eu não queria morrer em nenhum momento, né? Enfim, mas o Espírito Santo. Eu estou dizendo isso, sabe, pensando em você que está aqui. Eu já sei que eu estou falando demais, mas já estou terminando o meu sermão. Você que está aqui, às vezes, pode ser que você esteja passando por um momento difícil. Eu falei para o padre que hoje não foi um dia bom para mim, eu estou com um problema na próstata. Dói para chuchu esse trem. Por que eu estou aqui? Eu só sei que eu estou aqui por causa do Espírito Santo, Ele me dá força. Então, se você está passando por algum momento difícil, peça: Espírito Santo, me ajude, me fortalece. Põe o joelho no chão e peça: Espírito Santo, vem na minha vida, vem na minha cabeça, Espírito Santo. Mesmo que seja careca, mas vem assim mesmo. Vem no meu coração, Espírito Santo. Às vezes tem tantas coisas acontecendo, sabe? Você está passando por perseguição, doença, dor. Você está magoado com alguém, está com raiva de alguém. Alguém deu uma rasteira em você. Sabe, problema daqui, problema de lá, enfim, seja qual for a situação, peça: Espírito Santo, me ajude, e Ele te ajuda. Se você pede com fé, pode ter certeza que você não fica sem resposta. Aliás, nunca ficou, porque você está aqui, já passou por um monte de sofrimento e está aqui, sim ou não? Eu também estou, graças a Deus, estou aqui. Por quê? Porque o Espírito Santo vai conduzindo, fortalecendo, animando. E lá no fundo da alma da gente, a gente escuta como que o Espírito Santo nos dizendo: coragem, vá em frente, não desista. Eu estou aqui com você. Levanta a cabeça. E eu experimento que o Espírito Santo, e você também experimenta com certeza, não é que Ele elimina tudo quanto é problema, porque não existe uma vida sem problema, minha gente. É conversa para boi dormir. Problemas todo mundo tem. A diferença nossa é que nós temos fé. E a gente age com fé. Então, sabendo que o Espírito Santo está em mim, que o Pai do céu está em mim, que Jesus está em mim, eu não estou só. Então, porque Deus está em mim, porque o Espírito Santo está em mim, eu vou vencendo. Cada dia, cada barreira, cada problema que vem, eu vou vencendo. E assim vai. Eu peço a Deus por você, que você tenha um coração bem disposto, bem aberto, para acolher o Espírito Santo. Abaixa a sua cabeça um pouquinho, coloque a mão aí no seu coração. E pensa na situação difícil que você possa estar vivendo nesse momento. Pensa. Qual que é o seu problema? Qual que é a sua situação? Qual é o seu sofrimento? Tenha fé, meu irmão, no que eu estou pedindo para você. E nessa oração silenciosa, eu não preciso falar nada. Deixa só o padre rezar. Peça a Deus: Senhor, derrama
Derrama sobre mim o Espírito Santo, Senhor. Derrama. Eu preciso dessa força, desse amor que és Tu, Espírito Santo. Amor mais forte que tudo. Vem sobre mim. Tira do meu coração ressentimentos, mágoas, vontade de vingança, enfim, tira. Aumenta a minha fé, Espírito Santo. Faz com que eu confie cada vez mais em Jesus. Me dê calma, me dê paciência, me dê humildade, Espírito Santo. Me dê força para que eu busque mais, nesses tempos difíceis que vivemos, que eu busque mais o silêncio. Porque eu sei que quanto mais silêncio, menos pecado. Então o Espírito Santo vem, me dê aquele discernimento, aquela sabedoria, aquela fortaleza, aquele temor de Deus, para que eu trate as pessoas com amor, com paciência, com perdão, a começar os da minha casa, da minha família. Espírito Santo, vem na minha vida, transforma a minha vida, ilumina a minha vida. Eu me ofereço a vós, Espírito Santo, eu me dou a vós, Espírito Santo. Conduza os meus passos, me cure, Espírito Santo. Me liberte de tudo que me atrapalha na minha vida de fé, na minha vida de comunhão com Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Amém. Podemos ficar em pé agora. Peço que você aplaude o Espírito Santo. Espírito Santo. Vou dizer uma coisa que vocês não vão gostar de ouvir, mas paciência. Quando eu falo essas coisas, esse testemunho assim, porque eu sei que acontece, a gente escuta muito o testemunho de vocês, leigos, mas escute também o testemunho de um padre, né? Porque se realmente eu não tivesse a fé que eu tenho, se Deus não fosse tão bom comigo, se o Espírito Santo não tivesse me socorrido, vocês talvez teriam falado antes da missa assim, ó: gente, nós vamos rezar essa missa pela alma do padre Rogério Félix Machado, que há 6 meses morreu. Vocês iam falar isso antes da missa. Eu falo isso para você entender que teria acontecido se não fosse Deus. Coloque Deus na sua vida. Coloque o Espírito Santo na sua vida. Coloque Nossa Senhora na sua vida. Coloque São Judas Tadeu na sua vida. Para você experimentar esses sinais tão lindos, tão maravilhosos de Deus na sua vida. Amém.